Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Feminina Gospel. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Não repare a roupa, estou prontinha aqui logo terminando a gravação do vídeo. Estou indo para academia. Eu tenho alguns dias aí que eu não tenho ido para academia, dias muito de frio, sabe? Tive um pouquinho aí desanimada, mas agora estou retornando. E é isso, cuidar da vida espiritual, também cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, não é mesmo? Então hoje eu quero falar com vocês aí, essa semana eu tô falando sobre a vida sentimental, algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e eu quero falar com vocês sobre esse título que tá aí. Um casamento preparado por Deus pode ser destruído? Durante algum tempo eu tive essa dúvida, sabe? Quando eu me casei pela primeira vez, eu orei, eu pedi ao Senhor, Deus preparou todas as coisas. Começamos ali uma vida muito boa, né? Início de tudo, tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas chegou determinado momento que algumas coisas aconteceram que hoje eu consigo analisar e ver quais foram os erros, tá? E para que você não tenha que passar por esse processo também, vem trazer essa mensagem, essa palavra, para que você fique atenta, mulher. Nós somos mulheres sábias. Na verdade, a palavra diz que a mulher tola destrói o lar e a mulher sábia ela edifica. Muitas vezes tomamos algumas atitudes erradas por não saber. Na verdade, a própria palavra diz isso, que meu povo perece por falta de conhecimento. Naquela época, anos atrás, né, eu era novinha, eu me casei com 21 anos. E os 21 anos daquela época era criança mesmo, tá? Não é que nem hoje que uma menina de 13 anos já tá lá na frente por causa da tecnologia, avanço, né, da internet, redes sociais e tantas coisas, na verdade. Então faz com que as pessoas agora, os adolescentes, são muito mais evoluídos. Na minha época a gente era criança mesmo. Tanto eu como o rapaz que eu casei, nós éramos jovens, né? Começamos a namorar, eu tinha 18 anos, ele 21 anos. E aí depois casamos novos. Então não tinha estrutura, não tinha ninguém para nos dar um conselho, não tinha sabedoria. E ainda tinha algo que agravava muito, eu já disse para vocês em alguns vídeos aí, maldição hereditária, tá? Toda a minha família, a maior parte dela, principalmente do lado do meu pai, são pessoas que não foram felizes na vida sentimental. Muitas delas casaram uma, duas, três vezes, outras casaram uma vez e depois o casamento destruiu, não conseguiu refazer mais a vida sentimental. Tem algumas pessoas assim. Eu estava fardada a ter esse processo na minha vida. Tive um sonho uma vez, Satanás falou claramente comigo. Vou resumir, não vou contar o sonho, mas ele deixou bem claro, você não vai se casar mais. Comecei a ter aquele sentimento de estar sozinha. No meu caso ainda, pior ainda, porque eu namorei e casei. Então eu não tive uma vida assim de conhecer pessoas, de namorar, não tive nada disso. Namorei e casei. Então eu tinha uma frustração muito grande. Já era uma mulher, né? Já estava lá no auge dos meus 30 e poucos anos e não tinha história, não tinha, ficava vendo as meninas contando suas histórias, coisas que passaram, coisas que foram boas, coisas que foram ruins, coisas que acrescentaram em suas vidas. E eu tinha ali um livro, eu lembro que eu falava isso, um livro com um monte de páginas em branco, sabe? E era uma frustração. Então eu não soube o que era ter um casamento bom, uma pessoa ali que está com você para o que der e vier, um relacionamento de verdade, um casamento que é aquilo que Deus programou para nós, entende? Então eu vi também que teve esse lado espiritual. E aí eu vejo uma situação que onde aconteceu as brechas, né? Fico analisando e trago para você que você não passe por isso também. Então o que aconteceu? Nesse contexto todo eu estava analisando, somos em 5, né? Na minha casa, 5 filhos. Eu tenho 4 irmãos, comigo é 5. E os 5 se casaram, tá? E eu observei, 5 se casaram. Satanás fez de tudo para destruir os 5 relacionamentos. 3 conseguiram continuar seu casamento, conseguiram vencer a astuta cilada de Satanás. Satanás também levantou contra eles. Satanás também lutou para destruir o casamento deles e eles conseguiram vencer, tá? E 2 pessoas não conseguiram, eu e minha irmã. Então nosso casamento foi destruído. E por que aconteceu isso, né? Então eu vou deixar agora eles de lado, cada um tem sua história, cada um tem sua vivência, cada um tem sua experiência. Então eu vou colocar aqui a minha experiência. Então o que aconteceu no meu caso, né? Devido a ser religiosa, devido a aprender que não existia maldição hereditária, que quando você aceita Jesus tudo é lindo, Satanás é um fofo. Então eu não soube lutar. E Deus começou a me mostrar. Eu vou contar coisas para vocês espirituais, tá? Que aconteceram. Quando eu estava ali naquele relacionamento, muitas vezes, eu até comentava com ele, eu comecei a sentir uma coisa terrível. Olha só como que são as coisas, né? Casamos, tudo bonitinho e tá tudo lindo. Tem o amor, tem a cumplicidade, tem o respeito, tem a união. E as pessoas falavam, né?
Nossa, que casamento, que casal bonito. Nossa, você teve sorte. É um rapaz de uma família muito boa, um rapaz muito bom, um rapaz trabalhador, né? Meu pai, nossa, tinha ele como um filho. Então, foi lindo o começo, né? Como todo relacionamento começa. Só que após o casamento, começa a acontecer algumas coisas. Começa a ter ali um impasse, Satanás começa a trabalhar. E eu não tinha sabedoria e as coisas foram acontecendo. E eu fui me mudando, né? Diante daquele contexto que nós estávamos vivendo, portas fechadas, miséria, né? Teve esse contexto também, a falta de dinheiro destrói sim relacionamento, tá? Então, nada dava pra gente, a gente não conseguia fazer nada, começamos a ter filhos, né? Tivemos ali 3 filhos, vivendo num lugar muito apertado, e a ideia inicial era construir aquele puxadinho e depois sair para uma casa maior. Mas Satanás trabalhou de uma forma que não permitiu que a gente conseguia realizar nada. Ele ficou desempregado algumas vezes, eu fiquei desempregada outras vezes. A maioria das vezes eu estava desempregada, uma luta financeira muito grande. E aí o que aconteceu? Começou a ter o esfriamento entre nós dois, o afastamento, na verdade. Satanás começa a trabalhar e aí começa a colocar um sentimento. Gente, é incrível. Satanás coloca sentimento, sim, tá? Um sentimento de rejeição um pelo outro. E aí começa a não ter mais prazer de estar junto. E aquele ambiente que era para ser um lar de paz, um lar cheio da graça de Deus, começa a ter ali Satanás trabalhando. As coisas quebrando, as coisas não dando certo, nada vai para frente, e a gente observa ali, como eu deixei no último vídeo, né, abrir a boca para falar as coisas e não tinha a retaguarda fechada, né, não tinha as brechas fechadas, e Satanás trabalhou. E eu lembro que outra situação que aconteceu é porque nós dois não eram unidos, nós não acreditávamos nas mesmas coisas. Então, quando Deus começou a me mostrar, Deus é tão lindo, né? Ele cuida. Então, foi um casamento preparado por Deus, mas infelizmente, por falta de sabedoria, demos lugar, demos brecha e Satanás entrou. Por que eu estou trazendo isso para você? Hoje eu consigo falar sobre isso sem dor, porque eu fui restaurada. Deus curou as feridas. Quando eu tocava nesse assunto antigamente, eu chorava. Me dava uma tristeza, sabe? Eu estava presa com aquela situação. Graças a Deus eu consegui sair disso. Um dos primeiros passos que eu fiz foi chamar ele, né? Mandei ali um áudio conversando, pedindo perdão dos meus erros. E eu não vou ficar, porque ele também fez isso, aquilo. Cada um sabe da sua vida. Eu tive a minha parcela de culpa, como ele também teve. Então, eu consegui quebrar esse vínculo. Foi um dos passos, mas isso eu vou falar um pouquinho adiante, né? Liberar perdão. E eu consegui andar pra frente, deixando o passado para trás e colocando a minha vida na presença do Senhor, confiando que Deus tinha um futuro de bênçãos para minha vida. Deus poderia restaurar, sim, aquilo que Satanás destruiu. Mas voltando nesse primeiro caso, então foi isso que aconteceu. Aí Satanás começou a trabalhar e Deus começou a me mostrar. Deus começou a me mostrar uma situação ali e onde nós chegaríamos a essa situação do divórcio, da separação. Satanás queria destruir. E quando eu comentava, eu falava, olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Não, isso é besteira. Pessoas às vezes vinham falar comigo. Isso é besteira. E aí eu comecei a pensar, será que é mesmo? Será que é Deus? Será que não é? E um dia eu fui conversar com algumas pessoas e a pessoa falou, não tem nada a ver. Comecei a pensar em maldição hereditária, isso não existe. Eu falei, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Sendo eu cristã, eu estando na casa do Senhor, casei direitinho na presença de Deus, fiz tudo que era para ser algo que traria ali um futuro bom, né? Algo abençoado. Mas por falta de sabedoria, as coisas foram acontecendo. E eu vi claramente Satanás entrando na minha vida, tá? Eu lembro que nós começamos a brigar muito, a gente não conseguia mais se entender. Começou a usar uma pessoa de fora para influenciar de forma negativa. Satanás faz isso, tá? Ele usa situações e usa pessoas. Pessoa dá lugar, ele usa. Então a pessoa próxima começou a dar-lhe pitagos, falar coisas que não deviam. A pessoa, ao invés de ouvir aquilo que eu falava, começou a dar ouvido, entende? E ali Satanás fez o quê? Um cerco. Nos fechou dentro daquela situação, nos oprimiu e começou a trabalhar de uma forma que houve a destruição. Ele começa a dar brecha também em algumas coisas aí, que abre portal, né, para Satanás entrar. Deus mostrou em sonho, fui falar, olha, não faça isso, né, não mexa com essas coisas, mas não dava ouvido, não acreditava, né. Muitas vezes dizia que eu era louca, porque comecei a falar coisas comecei a falar coisas espirituais, do tipo, toda vez eu deixava um celular antigo do lado da cama, assim, para despertar para eu trabalhar de manhã, e toda vez que nós estávamos juntos, aquele celular acendia num quarto escuro, né, ele acendia
todas as vezes que nós ia ficar junto, aquele celular acendia. Aí eu comecei a achar aquele estranho, isso daí é uma coisa espiritual, tá? E aí um dia eu falei pra ele, eu falei, você não acha isso estranho? Eu tô achando que isso é alguma coisa espiritual. Eu falei, claro que não, você tá ficando doida. Não tem nada a ver. Aí eu falei, é mesmo, né? Eu acho que eu tô ficando doida já, que você começa a buscar, sabe? Entender o que tá acontecendo. E aquela opressão. Ali ainda o casamento ainda tava indo, sabe? E um dia eu comecei a analisar todas as vezes que nós ia ficar junto, aquele celular acendia, gente, incrível. E não tinha nada. Eu falei, não, alguém aperta ele, porque aquele celular que se você tocar nele que ele acende, alguém tocava nele e ele acendia. Era um espírito maligno, sim, que está dentro da minha casa. E um dia eu estou lá com ele e eu senti alguém entrando. Eu senti claramente, quando eu viro não tem ninguém. Então eu comecei a me arrepiar e comecei a orar e vi que tinha sim algo espiritual. Só que eu não soube lutar e Deus começou a me mostrar. Deus começou a me mostrar que Satanás ia destruir o nosso relacionamento. E como eu falava com ele, ele não acreditava e eu tinha dúvida, Satanás entrou e destruiu. Entende? Eu só tô dando uma pincelada porque senão o vídeo fica muito longo. O que eu quero trazer com isso pra você? Mulher, fica atenta. Fique atenta. Cuidado com coisas que você fala dentro do seu lar, com brechas que vocês abrem, os dois. Os dois precisam estar juntos no mesmo propósito. Os dois precisam andar para o mesmo caminho, na mesma direção, porque senão Satanás destrói. No meu caso, tá? O que aconteceu foi isso. Eu ia para um lado, ele ia para o outro. Eu acreditava numa coisa, ele acreditava em outro. Eu falava algo que Deus mandava dizer, ou que Deus estava ali trazendo para nós, mas não acreditava. Quando pessoas influenciadas por Satanás falavam, dava ouvido. E foi fácil destruir meu casamento. Foi fácil, sabe? E muitas vezes nós mesmos cooperava com aquilo. Então Satanás vem, né? Ele encontra a brecha, ele entra para destruir e nós damos todas as armas para que ele venha nos destruir. Quantas vezes eu declarava com a minha boca, eu falava, olha, do jeito que está indo, esse casamento vai acabar. Eu vejo você assim, assim, assim. Eu declarava porque era aquilo que eu estava vendo, né? E eu declarava aquilo. E assim, conforme eu disse, aconteceu. E nós dois não vamos buscar a presença de Deus. Nós não fomos orar junto. Né? Então, gente, é importante demais que o casal fique junto quando Satanás se levanta contra a sua vida. Tá? Olha só, eu vou deixar uma mensagem que está aqui, que são duas questões que não tinha na nossa vida, que eu acredito que foi um dos motivos para que aquele casamento tivesse a destruição, tá? Uma delas está aqui, em Eclesiastes 4:12, que diz assim, ó: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que isso aqui quer dizer? Que se os dois estão juntos, unidos, os dois juntos, unidos, certo? E ainda tem mais um, que é Deus junto. Se torna ali um cordão de 3 dobras, tá? Eles não se romperão com facilidade. Então, nesse caso, estava sozinha, né? Era um cordão sozinho, porque não tinha nem um cordão de 2 dobras, era um cordão sozinho. Porque eu andava sozinha, acreditava sozinha, planejava sozinha, e era isso. Então, Satanás encontrou facilidade para destruir essa relação. Então, como tem sido aí o contexto da sua história? Você e seu marido, vocês têm orado junto, têm buscado junto. Às vezes acontece, né, do marido não ser cristão ou vice-versa, mas a palavra também tem aí respaldo para nós, né? A palavra diz que se o marido não é cristão, não é crente, ele é santificado pela esposa que é cristã, tá? E vice-versa. Então, você pode estar orando em prol disso, repreendendo a ação maligna dentro do seu lar. Era uma coisa que eu não fazia, eu não me levantava em oração. E olha que eu sou uma mulher de oração, viu, gente? Olha que Deus tem me dado muita graça nessa área espiritual. Mas isso foi com o tempo que eu fui aprendendo, né? Eu tive que quebrar a cara, eu tive que sofrer para aprender. Então aqui eu estou encurtando o seu caminho. Você não precisa passar por isso para depois aprender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus queria para sua vida, né? Para viver os milagres do Senhor. Então, mulher, seja sábia dentro do seu lar, tá? Cuidado com coisas que você declara, cuidado com brechas que você abre. Começa a orar dentro do seu lar, junto com o seu esposo, dá a mão junto com o seu esposo, amor, vamos orar. Peça para que ele ore, que ele é o sacerdote, e você ore junto também, né? Assim eu tenho feito junto com o meu esposo. Coloque só, amor, vamos orar, vamos pedir ao Senhor graça. Nessa situação que eu estou hoje, eu tenho vivido várias situações que Satanás se levantando ainda para destruir meu casamento. Satanás veio para matar, roubar e destruir, e ele não quer que você viva a plenitude de Deus aqui na terra.
Ele não quer que você tenha uma vida feliz, uma família feliz, entende? Então, constantemente ele estará lutando contra nós. A palavra é bem clara, diz assim, que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra principados e potestade, tá bom? Então nós temos uma luta constante, e temos que estar atento, temos que estar vigiando a todo momento. E nessa situação eu não tinha sabedoria, né? Eu era jovem também, estava começando aí minha vida e eu não tinha muita experiência com Deus. Eu às vezes acreditava nas coisas espirituais, às vezes não acreditava. Eu falo do lado espiritual, do lado ruim, né? Que vem de Satanás. Então eu achava que pelo fato de eu ser cristã, de eu ir na igreja, ele não poderia nos atingir. E não, gente, se você tiver com brechas abertas, se você não tiver sabedoria, não tomar posse daquilo que é seu, em direito em Cristo Jesus, Satanás vem e destrói sim. Mesmo casamento que Deus preparou, que Deus estava presente, mas por falta de sabedoria, nós começamos a ir por caminhos tortuosos e damos um lugar para Satanás destruir. E isso acontece com todo mundo, tá? Pode acontecer com todo mundo. Por isso que nós temos que estar atentos. Outro fato marcante também é essa mensagem que está aqui. Ó. Amós 3, que diz assim, ó, versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre ele acordo? Algumas traduções diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, gente, mais um fato por onde Satanás pode trabalhar. Quando um casal não anda em harmonia, quando um casal não anda em acordo, quando um casal não tem seus planejamentos junto, quando não andam os dois juntos pela mesma direção, quando os dois juntos não acreditam nas mesmas coisas, entende? Por isso que tem muito essa coisa do jugo desigual, tomar muito cuidado com isso, porque traz transtorno, traz uma situação que pode trazer até a destruição de um casamento, tá? Isso foi um dos fatos marcantes também, para que houvesse uma destruição desse casamento. Não acreditavam nas mesmas coisas, cada um ia para um lado, né? Às vezes falava, vamos para cá? Não, eu vou para cá. Você vai para lá? Eu vou, então eu vou para cá. Vamos fazer tal coisa? Você acha que tem que fazer assim? Então eu não quero, eu vou fazer dessa forma. E olha, eu estava pensando em fazer tal coisa. Outra pessoa de fora dava uma pitágola, dava um conselho, preferi ouvir o conselho de quem não tinha nada a ver, né? A ouvir o conselho ali da esposa, né? Então é um fato também que você precisa estar atento. Se tiver homens aqui, cuidado, homem. Mulheres, muitas vezes ela tem uma visão diferenciada do homem, né? É algo que Deus nos deu. Nós conseguimos sentir, nós conseguimos ter uma visão ampla de coisas que às vezes o homem não consegue ver, tá? Isso é uma coisa que Deus colocou em nós. Então muitas vezes um homem tem um planejamento, está pensando em determinada situação e conversa com a sua esposa, e sua esposa, que é uma mulher sábia, uma mulher cheia da graça de Deus, Deus dá para ela uma visão, e com sabedoria ela fala, olha meu amor, eu vi que isso não vai ser bom, se nós fizéssemos dessa forma, se nós pudéssemos ir por esse lado, não faça dessa forma agora, né? E o homem às vezes ele é bruto, ele é, né, aquela coisa, não, eu vou fazer desse jeito, você acha que é assim, mas eu vou fazer desse jeito, e procura até às vezes conselho com outras pessoas que não tem nada a ver, isso é uma brecha, né? E ali aquela pessoa dá um conselho e ele acata, e ali vem uma destruição, tá? Um negócio que poderia dar certo, deu errado, um casamento que poderia dar certo, dá errado, muitas coisas podem acontecer pelo casal não ter a união, tá? Estar os dois juntos, como diz a palavra aqui. Andarão dois juntos se não houver entre ele acordo. Então, se não tem acordo, se não andam juntos, se não pensam junto, não somos uma só carne quando nos casamos, é assim que a palavra diz? Após casar, deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne. A partir desse momento, é os dois juntos, tá? É planejando junto, é organizando junto, é sonhando junto e tendo Deus junto nessa relação. O cordão de 3 dobras que não partirá. Então é isso, gente. Muitas vezes acontece de Deus preparar o casamento e no longo da caminhada há aí uma ruptura, um divórcio, uma separação. Por quê? Né? Vem o questionamento. Se foi Deus que preparou, por que que deu errado? Se foi Deus que preparou, por que as coisas não foram para frente? Porque Deus prepara, mas você tem a sua parte. Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Ele une ali o casal, ele prepara o casamento. O que ele quer é que você seja abençoado, que tenha uma família cheia da graça de Deus, um casamento blindado pelo poder da graça, mas no meio da caminhada vão acontecendo os percalços da vida. E aí o casal muitas vezes, ao invés de continuar junto e continuar até o fim da caminhada, né? Alguns conseguem isso e outros não. Aí começa isso, os dois começam junto e começa, ó, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um vai para cá, outro vai para lá, um tem um plano, outro tem um planejamento e há uma ruptura, né? Vai haver sim uma separação. Então cuidado, se você com seu marido já está percebendo que os dois não estão falando a mesma língua, não estão tendo os mesmos sonhos,
já tem aí um foco, tá? Que pode sim existir uma brecha espiritual para destruir o seu casamento. Esse casamento estará fardado a uma destruição. Porque os dois têm que estar juntos, unidos, tá? Cuidado, são muitas coisas que a gente tem que falar, mas o vídeo fica muito grande. Ao decorrer do tempo eu venho falando para vocês. Esse vídeo de hoje é para que você entenda que mesmo nós que somos servos do Senhor, se dermos brecha, Satanás entra e destrói, tá? Tome cuidado de você estar contando a sua vida para as pessoas. Já deixei isso no último vídeo, né? Abrindo seus sonhos, abrindo seu tesouro. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Tome cuidado com brechas que damos, tá? Confie em Deus, Deus é contigo, Deus tem para ti o melhor, mas você, mulher, é uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar, sim, tá? Não se sinta incapaz. Às vezes o inimigo vem, não, você não consegue, você não sabe, você não é, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Busque conhecimento, busque ler livros bons, né, que traz aí algo que venha edificar o seu lar. Aprenda a ser essa mulher sábia, essa mulher que edifica a casa, como diz a palavra, tá bom? Como eu tenho falado aí sobre a submissão, essa submissão que eu tenho dito para vocês, que tá na palavra, não sou eu que falo, né? É uma submissão de hierarquia. Então coloque esse marido seu aí como sacerdote mesmo, deixe o lugar dele de sacerdote, tenha o seu lugar de auxiliadora, tá? E confia em Deus, mulher. Deus sabe o que faz. Essa mulher que consegue ficar no lugar dela, tá? E deixa o homem ser homem, esse homem não faz nada se não falar com ela primeiro. No final, você que vai estar comandando tudo, porque ele vai confiar em ti. Ele sabe que ele pode contar com essa mulher que está ao lado dele. Então ele não dará um passo se não falar com a esposa. Ele não vai fazer nada se a mulher não estiver em acordo com ele, porque ele passa a confiar. Ele sabe, a minha mulher é uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar, uma mulher que quando fala as coisas acontecem, porque essa mulher tem uma ligação direta com Deus, e eu confio em Deus e confio na mulher que Deus me deu. Então você passa a ser a rainha do seu lar, né? Satanás faz aí essa turbulência toda, mostrando que não, que você que tem que mandar, porque o homem... Não, gente, que besteira. Deus sabe o que faz. Observa casais que têm a graça de Deus e que ela está no lugar dela de mulher e ele é o homem da casa, né? Aquele homem que provê, aquele homem que corre atrás, aquele homem que protege a família e ela está ali do lado auxiliando. Observa para você ver. Esse homem cresce e ele sempre vai enaltecer a sua esposa. Eu tenho observado aí alguns homens que eu tenho ouvido aí a palavra, como o Thiago Brunet, né? Eu gosto muito dele. E ouço ali a palavra todos os dias e vejo quando ele fala da esposa dele. Outro dia teve ali uma entrevista com a esposa e ele, e eu observei que no fundo é ela que comanda. Por quê? Porque ela tá ali, ó, na retaguarda, só que ela é uma mulher sábia, ela fica no canto dela, no lugar dela, auxiliando. Então até os projetos que eles estavam tendo ali, né, que agora fez uma sede grande ali, e ele estava contando, falou, isso aqui quem fez foi minha esposa, nem entendo muito de decoração, isso aqui tal dia eu fui fazer tal coisa e minha esposa falou para eu não fazer, uma vez eu fiz, quebrei a cara ali na entrevista, coloca aí para você ver, e você vai observar que esses homens que crescem, esses homens poderosos, né, que Deus levanta, exalta, tem sempre uma mulher ali forte. Uma mulher do lado, não é atrás não, é do lado, auxiliando. Então ele não dá um passo sem falar com ela. E quando dá passo sem falar com ela, quebra a cara. Porque é algo assim que não dá para explicar, gente, é algo de Deus. A mulher, ela tem algo especial, tá? Ser mulher já nasce cheia da graça de Deus. Nós temos uma visão ampla, nós temos uma sensibilidade que o homem não tem. A gente consegue ver coisas que ele não vê. Então um homem, que também é um homem sábio, que tem essa mulher do lado, e ele sabe entender que essa mulher é muito importante em cada passo que ele der na sua vida, esse casal cresce, esse casal prospera, esse casal tem uma família abençoada, um casamento sólido, blindado por Deus. Então esse é o segredo, confiar em Deus, fazer a sua parte, estar no lugar certo, no posicionamento certo e não deixar de orar, confiar, acreditar e fazer a sua parte, tá bom? É isso, espero que vocês estejam entendendo aí a mensagem. Vou trazer mais alguns vídeos e que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.